Bom dia, turminha! Hoje então nós vamos começar os vídeos da 8ª apostila. E nós vamos começar com a aula do dia 15, que é hoje, quinta-feira. Nós vamos começar pelo componente curricular de português com o textinho O Pinheiro Humilde. Então a tia Deise vai fazer a leitura desse texto e nós vamos fazer a interpretação dele. E hoje vocês não terão aula online. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção e depois vocês assistam o vídeo quantas vezes precisar. Então vamos lá. O Pinheirinho Humilde. Conta-se que quando os pastores foram adorar o divino infante, decidiram levar-lhe frutos e flores produzidos pelas árvores. Depois dessa colheita, houve uma conversa entre as plantas num bosque. Regozijavam-se elas de ter podido oferecer algo ao seu criador recém-nascido. Uma, as suas tâmaras, outra, as nozes, uma terceira, as amêndoas. Outras ainda, como a cerejeira e a laranjeira, que haviam oferecido tanto flores quanto frutos. Do pinheiro, porém, ninguém colheu nada. Pontiagudas folhas, ásperas pinhas, não eram dons apresentáveis. O pinheiro triste reconheceu a sua nulidade. E, não se sentindo à altura da conversa, rezou em silêncio. Meu Deus recém-nascido, o que vos vou oferecer? Minha pobre nula existência, esta alegremente te dedico, com grande agradecimento, por me terdes criado na vossa sabedoria e bondade. Deus ficou comovido com a humildade do pinheiro e, em recompensa, fez descer do céu uma multidão de estrelinhas que pousaram nele. Eram de todos os matizes que existiam no firmamento, douradas, prateadas, vermelhas, azuis. Quando o outro grupo de pastores passou, levou não apenas os frutos das demais árvores, mas o pinheiro inteirinho. A árvore de tal forma maravilhosa, da qual nunca se ouvira falar. E lá foi o pinheiro ornar a gruta de Belém, sendo colocado bem junto ao menino Jesus. Linda essa história, né? Então essa é a historinha que conta como surgiu a história do pinheiro, como é que o pinheiro passou a ser a árvore que orna, que enfeita as nossas casas na época do Natal, que é considerado o nascimento de Jesus. Esse textinho foi tirado de um site, Cantinho, Poema e Poesias. E aí já está perguntando para vocês, qual é o gênero textual apresentado? Quando a gente tem uma história fantasiosa, quando a gente tem acontecem coisas maravilhosas para poder contar sobre um fato, que tipo de texto é esse? Qual gênero textual é esse? Sempre que acontece uma coisa maravilhosa para explicar alguma coisa da natureza, alguma coisa que não tem muita explicação, que gênero é esse? Qual é o título do texto? Qual é a finalidade do texto apresentado? Para que ele serve? Para que está servindo esse texto? Para nos entreter através da história? Ou é para nos informar de alguma coisa? Ou é para nos divertir a respeito de uma coisa que é engraçada? Então vocês vão analisar essas opções e vão responder. Circule no texto as palavras que possuem encontro consonantal. Lembre-se que o encontro consonantal ele pode ser simples e ele pode ser disjunto, que é aquele que fica cada consoantezinha numa sílaba. Por exemplo, quando eu falo forma,
eu tenho o R e o M que estão juntos. Mas quando eu separo a sílaba, ele vai ficar disjunto. O R vai ficar numa sílaba e o M vai ficar em outra. Mas quando eu falo, por exemplo, a palavra estrelinhas, olha aí, a gente tem dois encontros consonantais. O tre é o T e o R junto. Então, também é o encontro consonantal. Então, vocês vão circular todas as palavras que têm encontro consonantal. Lembre-se que eu estou pedindo para circular. Não é para fazer pontinho em volta, não é para colorir a palavra inteira. É circular com o lápis de escrever, tá? Prestem bastante atenção no comando, porque tem gente que não está obedecendo ao comando e fazendo de outra forma que não está sendo pedido. Escolha 3 palavras que você circulou na atividade anterior e forme frases criativas. Então, você vai pegar 3 das palavrinhas que você circulou e vai fazer frases criativas. Então, vocês vão fazer... Lembrar que a frase começa com letra maiúscula. Se tiver nome próprio, é letra maiúscula e não pode esquecer da pontuação no final da frase. Ok? Depois a gente tem substantivo coletivo. Lembra que substantivo coletivo é aquele onde tem um punhado, um monte de objetos da mesma espécie. A gente já estudou sobre isso. Um punhado de peixes, um conjunto de peixes é um cardume. Um conjunto de porcos é uma vara. E assim por diante. Então aí vocês vão... pintar de vermelho esse substantivo coletivo referente ao conjunto de pessoas. Então, vocês vão procurar o coletivo de pessoas e circular. E depois vocês vão colocar o substantivo coletivo de estrelas, árvore, flores e frutos. A tia Deise vai encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo e não carregar muito a internet dela e nem a de vocês. E já volta com outro gênero textual.